of the king, the power demanded the best. The king of the fairy goes mad. O que significa? Tenho certeza que você já ouviu em algum lugar isso por aí. Você já ouviu essas frases em inglês. Tem dado o que falar. Muitos já falaram, muitos já criticaram, mas isso é proveniente de uma crença. O dom do Espírito Santo, o dom de língua. O que é o dom de língua? E o que essa frase quis dizer? Muitos intérpretes, professores de inglês, têm falado muito, mas e se o próprio Deus estivesse disponível a discernir a primeira fala da qual Miguel ele copiou do seu pastor? Porque se ele copiou do seu pastor, do seu líder, então o líder falou com Deus, supostamente. Mas vamos falar hoje sobre o dom de línguas e o Espírito Santo. O falar em línguas. Fica comigo, não passe esse vídeo não. Vamos entender esse of the king, the power demanded the best. Vamos lá? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí. Já deixa aquele like abençoado, deixa o teu comentário sobre o que a gente vai ver aqui, um estudo avançado sobre o dom de línguas e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Compartilhe esse conteúdo, vamos lá. O doutor Craig Skinner, que é o autor desse livro, da qual a gente vai tirar esse conteúdo aqui, ele diz o seguinte: quando eu cursava uma pós-graduação na Duke University, Julie, uma jovem católica que fazia bacharelado e trabalhava no ministério estudantil da Young Life, me perguntou por curiosidade sobre o dom de línguas. Conversamos sobre o assunto e Julie pareceu interessada, mas garantiu que nunca acontecia com ela. Cerca de um mês depois, contudo, ela participava de uma reunião de oração com outros membros da equipe da Young Life, quando sua oração em voz baixa começou a ser articulada em outra língua. E eu estou falando de uma cristã católica. Certo dia, quando eu conversava com Missy, tesoureira de nosso grupo da Aliança Bíblica Universitária e membro da Igreja Episcopal, Julie apareceu. Julie e eu começamos a falar de nossa nova experiência e de repente me dei conta de que talvez estivéssemos assustando Missy. Essa conversa lhe incomoda, Missy? Perguntei procurando ser sensível. Ela disse: de jeito nenhum, eu também oro em línguas. Missy respondeu, abriu um sorriso e disse: várias pessoas da Aliança Bíblica comentaram que oram em línguas quando estão a sós com Deus, mas nenhuma delas quer que eu conte para os outros. Tem medo de ser consideradas esquisitas. Derek ora em línguas? Missy perguntou. Derek era líder do grupo e membro da Convenção Batista do Sul. Hesitei em responder, pois Derek não queria que ninguém soubesse. Melhor pergunta para ele. Ele disse, melhor perguntar, especialmente para ele. Pergunte para ele. Sugeri. Naquele momento, Derek apareceu, o que, tendo em vista o tamanho do campus, foi uma coincidência. O tanto e tanto. E aí, pessoal, tudo bem? Ele perguntou. Derek, você fala em línguas? Missy quis saber de imediato. Derek fez uma pausa, baixou a cabeça e admitiu que sim. Eu também, Missy declarou. Verdade? Derek disse, todo animado. Para comemorar, decidimos ir ao quarto de Missy e fazer uma pequena reunião de oração carismática. Nesse mesmo instante, Alison, uma presbiteriana do grupo, caloura na faculdade, apareceu. O que está rolando aí? Vamos fazer uma reunião de oração. Derek respondeu meio sem graça. Legal. Posso participar? Ela perguntou. Claro. Respondemos enquanto subíamos para o quarto de Missy, na ala de dormitórios. Antes de chegarmos lá,
me ocorreu que seria bom perguntar a Alisson se ela se incomodaria com alguém, se alguém orasse em línguas. Claro que não, ela disse, eu também oro em línguas. Alisson respondeu, depois disso, os cristãos que oravam secretamente em línguas começaram a sair do armário. Vamos ver, para alguns, qualquer um, todos ou a ninguém. Isso é para alguns, para qualquer um, para todos ou para ninguém. O que você acha? Deixe teu comentário sobre isso. Vamos entender mais sobre essa articulação desse tema. Olha só. Olha só. Nesse conteúdo, nesse vídeo, procurarei apresentar de modo imparcial os argumentos mais sólidos, tanto a favor do posicionamento pentecostal tradicional, quanto a favor do posicionamento daqueles que apoiam a contemporaneidade dos dons, mas duvidam que o dom de línguas sempre acompanhe o batismo no Espírito. Os argumentos de ambos os lados são mais convincentes do que o outro lado geralmente reconhece. Antes de tratar dessa questão, porém, nós devemos colocá-la dentro do seu contexto mais amplo. As partes do corpo de Cristo que têm diferentes dons podem ajudar umas às outras ao compartilhá-lo, em vez de desconsiderar os dons dos outros, sejam de línguas, sabedoria ou conhecimento. Quem nunca experimentou determinados dons tem muito que aprender com aqueles que já tiveram essas experiências. De modo semelhante, a maioria dos cristãos podem aprender mais sobre como ler a Bíblia com aqueles que o conhecem e entendem melhor. Pode aprender mais sobre a preocupação de Deus com o mundo caído e ferido, com aqueles que passam por sofrimento e descobriram como caminhar junto com outros em sua dor e assim por diante. Somos um só corpo e precisamos dos dons uns dos outros. Se é impossível o reino de Satanás sobreviver dividido, também devemos questionar se a igreja serve a Cristo da melhor maneira quando há divisão em seu meio. Somos membros um dos outros e devemos contribuir com todos os nossos dons para edificar o corpo de Cristo. Romanos 12, versículo 4 e 8 e 1 Coríntios 12, versículo 7. Independente de qualquer erro de Miguel, do jovem pregador Miguel, mas o Brasil mostrou o quanto ele está dividido em matéria da crença nos dons espiritual. A maioria dos questionadores, dos que estão se aproveitando dessa fragilidade, posso dizer assim, se é que posso dizer assim, de Miguel, são crentes. São crentes de denominações que não acreditam na continuidade dos dons. Vamos ver a controvérsia atual. O dom de línguas não está relacionado entre os frutos do Espírito, nem é o dom mais espetacular do Espírito. Continua a ser, porém, o mais controverso dom do Espírito na atualidade, portanto merece uma discussão específica neste vídeo. Tratamos do dom de língua de modo sucinto no capítulo sobre os dons espirituais, neste capítulo, porém falaremos da ligação proposta entre esse dom e o batismo com o Espírito Santo. Embora pareça estar surgindo um consenso quanto às várias questões referentes ao Espírito, diferentes de opinião acerca do dom de línguas persistem. O ponto de vista extremo e relativamente raro de que o dom de línguas é obrigatório para a salvação está em declínio até mesmo nos círculos que o adotam oficialmente. E fora isso, porém, ainda há grande controvérsia. Alguns afirmam que o dom de língua é válido para o presente e útil para aqueles que o exercitam, porém, não necessário para todos. Muitos pentecostais e carismáticos independentes, porém, consideram-no o sinal físico inicial do batismo do Espírito Santo. Começaremos a discussão juntos aqui, partindo do pressuposto de que a maioria dos leitores aceita a legitimidade do dom de línguas no presente. Mesmo aqueles que não aceitam a contemporaneidade do dom de línguas, creem que é possível individualmente que os indivíduos que oram em línguas serem cristãos sérios e estão dispostos a trabalhar com esses cristãos em prol da causa de Cristo. E pelo menos nas esferas
que conheço da cristandade, cristãos que recusam toda forma de comunhão com pentecostais também se mantêm separados de várias outras partes do corpo de Cristo. Muitos daqueles que dizem que preferem manter-se totalmente exclusivo daqueles que acreditam nos dons pentecostais, nos dons de línguas, muitas das vezes ele não está excluso somente da comunhão com esse crente. Ele é o tipo de pessoa que está excluso também de muitas áreas do corpo de Cristo, do serviço do reino também. O fato de dezenas de milhões de cristãos acreditarem que o dom de língua deve acompanhar o batismo no Espírito e de outras dezenas de milhões de cristãos acreditarem que não, é motivo suficiente para dar continuidade ao diálogo franco sobre esse assunto no corpo de Cristo hoje. Parece haver menos meio termo nessa questão do que em outros assuntos. E os leitores, com diferentes perspectivas, que concordam com grande parte deste conteúdo, talvez discordem de meus argumentos aqui. Nem todos os leitores aceitarão todas as minhas conclusões, mas espero apresentar os argumentos em favor dos diferentes posicionamentos de modo claro e imparcial o suficiente para contribuir para o diálogo. Minha esperança é de que os cristãos, com diferentes pontos de vista, forem capazes de pelo menos ouvir os argumentos uns dos outros claramente e conseguirem entender por que os outros assumem esses posicionamentos e trabalhar juntos com mais tolerância um com o outro. Nós cristãos não precisamos concordar em todas as questões, mas não podemos desrespeitar uns aos outros, nem desconfiar um dos outros. Principalmente porque estamos lutando do mesmo lado. Pelo menos é o que deveríamos estar fazendo. Vamos ver o dom de línguas e o batismo no Espírito. Redobre a sua atenção aí. Vamos ver o dom de línguas e o batismo no Espírito. A gente sabe que essa questão do que aconteceu com o Miguel, ela se originalizou com os dons de língua. Quando ele falou esse of the king, the power, demanded the best. Aí pronto. Quando ele falou essa frase, tudo se iniciou. Aí caiu tudo ladeira abaixo. Muitos estão fazendo chacota, estão criticando, estão fazendo palhaçada, estão fazendo meme, estão fazendo ritmos. Mas ao invés de o povo cristão, os pentecostais, se juntarem com os não pentecostais, eles mostram que estão totalmente rachados, estão divididos. E sabe quem ganha força? O inimigo. O inimigo ganha força, como tem se pronunciado também, né? Não estou declarando como inimigo, uma católica que está dizendo: por que vocês estão surpresos com isso? Isso é exatamente o que vocês creem, é exatamente o que vocês defendem, é exatamente o que vocês são. Por que vocês estão surpresos com isso? Por que vocês estão reagindo a isso? Se isso é a caricatura de vocês, é o que vocês creem, é as obras de vocês, é a liturgia de vocês, é a crença de vocês, é a expressão de liberdade cristã que vocês têm e pregam. Vamos ver o dom de línguas e o batismo no Espírito Santo. A asserção de que o dom de línguas sempre acompanha o batismo no Espírito talvez represente a diferença principal, irreconciliável entre pentecostais tradicionais e aqueles que discordam deles, como D.A. Carson observa, que é um grande estudioso, mas que desconsidera. Se o movimento carismático rejeitasse firmemente, com base bíblica, não o dom de línguas, mas sim a ideia de que ele constitui sinal especial de uma segunda bênção, parte considerável de muro entre carismáticos e não carismáticos ruiria. Será que 1 Coríntios 12 exige algo menos que isso? Palavras de D.A. Carson, grande teólogo americano batista. É possível orar em línguas e ao mesmo tempo evitar controvérsias. Nos círculos dos quais participo, diz Craig S. Kenney, a maioria dos cristãos, inclusive aqueles de nós que oram em línguas, considera o dom de línguas simplesmente mais um dom entre muitos outros e um recurso útil para a oração. No entanto, muitos carismáticos pentecostais tradicionais costumam associar o dom de línguas ao batismo no Espírito Santo em Atos
em posicionamento que merece uma avaliação mais justa do que geralmente recebe fora de círculo pentecostais. Desejamos ou não associar o dom de línguas a essa experiência, não podemos negar que Atos faz essa associação pelo menos algumas vezes e provavelmente em várias ocasiões. A principal discussão hoje é o que nós devemos fazer a respeito dessa associação. É mais fácil falar do dom de línguas simplesmente de modo como Paulo faz, com uma forma de orar com o Espírito. A maioria das pessoas que concorda com a contemporaneidade desses dons se ofende com a descrição de Paulo. Mas também precisamos ser justos com a perspectiva aparentemente mais pentecostal de Lucas em Atos. Uma questão prática central é se Lucas forneceu um modelo que ele esperava que todos os cristãos pentecostais imitassem. Creio que Lucas forneceu sim um modelo. O que exatamente esse modelo nos ensina, porém, é uma questão mais complexa. 3 vezes, quando crentes em Atos recebem o Espírito, eles falam em línguas. Em pelo menos outros 2 casos, o falar em língua não é mencionado expressamente. Visto que nosso foco nesta discussão deste vídeo, deste tema, repousa sobre as evidências em Atos, buscarei esclarecer 2 posicionamentos. Primeiro, a crença de que o dom de línguas sempre acompanha a capacitação do Espírito conforme é tratada em Atos. E segundo, a crença de que é normal e não surpreendente, mas também não obrigatório que o dom de línguas acompanhe a capacitação do Espírito retratada em Atos. Vamos ver sobre a continuidade desse tema, sobre a seguinte estrofe, com a seguinte epígrafe: o dom de línguas como sinal do Espírito Santo. Olha só, o dom de línguas com o sinal do Espírito Santo. Alguns textos parecem encaixar-se melhor no modelo pentecostal tradicional do que muitos não pentecostais admitem. Embora o enfoque de Lucas ao falar do batismo no Espírito seja o evangelismo e não o dom de línguas, como está em Atos 1, versículo 8, esse dom funciona claramente como um sinal inicial do batismo do Espírito em Atos 2. Nesse capítulo, os ouvintes que reconhecem as línguas perguntam: o que significa isto? Falo lá em Atos 2. O que significa isto? Outras pessoas do público presente acusam os discípulos de estarem bêbados, no capítulo 2, do versículo 13. Pedro responde aos comentários em ordem inversa. A acusação de embriaguez é absurda, no capítulo 2 de Atos, no versículo 15. A implicação quanto ao que significa em Atos 2, versículo 12 é clara. Foi isso que Joel quis dizer quando anunciou que o Espírito seria derramado e o povo de Deus profetizaria. Ele fala isso no capítulo 2, do versículo 16 ao 18. Essa parte da profecia de Joel se cumpriu, então o tempo da salvação também chegou. E fala em Atos 2, 19 ao 21. Pedro considera o dom de línguas uma evidência da vinda do Espírito, a comprovação da capacitação profética que Joel prometeu. Logo, Atos 2 passa a ser um modelo para a capacitação profética do Espírito da igreja em Atos. É a intenção de Lucas que outros cristãos sigam esse modelo? Será que é uma intenção de Lucas? É interessante observar que, ao contrário de alguns aspectos do modelo de Pentecostes, o dom de línguas é repetido posteriormente em Atos 10 e 19. Falar em línguas comprova o recebimento do Espírito em Atos 10, versículo 46 e 47. Eles receberam o Espírito da mesma forma que nós, diz a palavra de Deus nessa passagem. Acompanhe a profecia como evidência de poder profético em capítulo 19, versículo 6, talvez indicando que outros tipos de pronunciamentos inspirados podem cumprir a mesma função. O falar em línguas também é mencionado no recebimento inicial do Espírito pelos convertidos samaritanos em Atos 8, sem por Paulo em Atos 9. No entanto, muitos estudiosos destacam que algo tangível aconteceu em Atos 8. Simão viu algo e o cobiçou. Em 1 Coríntios 14, versículo 18, indica que em algum momento Paulo começou a orar em línguas.
Visto que a narrativa em Atos 9 prediz, mas não descreve o recebimento do Espírito por Paulo, não se pode concluir, com base no silêncio de Lucas, que o dom de línguas não ocorreu nessa ocasião. Ainda assim, pode-se concluir que tenha ocorrido ou não. Lucas não procurou enfatizá-lo nesse momento. Alguns estudiosos pentecostais argumentam que o dom de língua acompanha o batismo no Espírito Santo da mesma forma que o batismo com a água acompanha a conversão. Lucas não menciona o batismo depois de cada conversão, mas espera que o leitor conclua a sua ocorrência com base nos casos em que é mencionado. De acordo com esses estudiosos, a experiência do dom de línguas talvez fosse tão típica no círculo cristão de Lucas que os leitores simplesmente partiu do pressuposto de que o dom de línguas acompanhava o batismo no Espírito, mesmo quando não era mencionado. Olha só, conclusões com base nesse modelo e objeção. Redobre a sua atenção aí. Vamos entender o dom de línguas e o Espírito Santo. Para pentecostais tradicionais, essas observações afirmam sua convicção de que o falar em línguas fornece a evidência física inicial do batismo do Espírito Santo. De acordo com uma versão do início da história pentecostal, em dezembro de 1900, Charles Parham instruiu seus alunos para que cada um identificasse de modo indutivo o sinal do batismo no Espírito Santo em Atos. Quando todos os alunos chegaram separadamente à conclusão de que o dom de línguas era o sinal do batismo no Espírito Santo, o grupo decidiu orar pedindo esse dom. Deus iniciou um movimento de avivamento desencadeado especialmente sob a direção de William Seymour na Rua Azusa. Movimento que agora conta com mais de 400 milhões de pentecostais carismáticos ao redor de todo o mundo. O próprio Seymour foi convencido de tal modo que falar em línguas era bíblico, que começou a pregar a esse respeito meses antes de ele próprio receber esse dom espiritual. A maioria dos pentecostais norte-americanos mais tradicionais argumenta que o dom de línguas sempre acompanha o batismo no Espírito. E, no entanto, alguns pentecostais discordam, especialmente pentecostais de outras partes do mundo, como Chile e Alemanha, o Chile e Alemanha. Como também o faz uma porcentagem considerável de carismáticos não denominacionais e tradicionais, inclusive o membro do crescente movimento Vineyard. Tendo em vista as evidências acima, muitos daqueles que creem na continuidade dos dons do Espírito nos dias de hoje reconhecem que o dom de línguas acompanhou em várias ocasiões o batismo no Espírito e em Atos, e não se surpreendem quando ambos ocorrem de forma concomitante no presente. Pelos motivos fornecidos no apêndice, o que as narrativas bíblicas podem nos ensinar com base nisso. Muitos admitem que Atos provê modelo para a igreja cheia do Espírito Santo, especialmente no caso em que o Espírito age de modo direto, e não apenas uma descrição de algum estágio inicial da igreja. Apesar dessas admissões, porém, não carismáticos, muitos carismáticos e alguns pentecostais da atualidade ressaltam que o uso da forma narrativa por Lucas para nos ensinar não garante automaticamente um consenso a respeito do teor de seu ensino. Portanto, o estudioso inglês do Novo Testamento, James D.G. Dunn, faz um levantamento do recebimento inicial do Espírito ao longo de Atos e conclui que em todos os casos em que esse recebimento do Espírito é descrito, os cristãos eles parecem ter falado em línguas. Portanto, a inferência forçosa é que Lucas pretendia retratar o dom de línguas como um sinal físico inicial do derramamento do Espírito. Logo em seguida, porém, James Dunn observa que, embora Lucas se concentre nesses sinais tangíveis da presença do Espírito, ele também inclui claramente louvor, como está no capítulo 10, do versículo 45 até o 46. E também profecia, como está no capítulo 19, do versículo 6. E também ousadia, como está no capítulo 4, do versículo 8 e 31. Assim, se Lucas desejasse enfatizar o dom de línguas como um sinal necessário, ele o teria mencionado de forma mais explícita em Atos 8.
Para quem não sabe quem é James Dunn, é o autor de já falecido desses livros aqui, não sei se dá para vocês verem aqui, olha só, Jesus Recortado, Jerusalém nos Tempos de Jesus, nem judeu nem grego, que já foi lançado, são 3 volumes, enorme, a nova perspectiva sobre Paulo, também Unidade e Diversidade do Espírito, obras fantásticas do Dr. James Dunn, obras maravilhosas, a Teologia do Apóstolo Paulo, foi um grande estudioso britânico. Aqueles que acreditam no dom de línguas, mas duvidam de que ele sempre acompanhe o batismo no Espírito, podem com isso levantar objeções importantes à ideia de que o dom de línguas acompanhe inevitavelmente o batismo no Espírito. A questão não é se Lucas ensina algo por meio de sua narrativa, como se pode ver em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. A questão é simplesmente o que ele ensina. Visto que o dom de língua é uma forma de pronunciamento inspirado, Lucas ele podia empregá-lo com frequência para informar seus leitores de que as pessoas em sua narrativa haviam recebido capacitação profética. Dizer que manifestações autênticas do dom de línguas não são garantia de que a capacitação profética foi recebida, não implica necessariamente, contudo, que a capacitação profética é sempre acompanhada do dom de línguas. Ou seja, o fato de pessoas que falam verdadeiramente em línguas terem sido batizadas no Espírito não significa que todas as pessoas batizadas no Espírito precisem falar em línguas. Da mesma forma, pode-se raciocinar que todos os verdadeiros apóstolos são cristãos, mas nem todos os verdadeiros cristãos são apóstolos. A intenção de Lucas, tanto quanto podemos concluir com base no seu texto, é mostrar que o derramamento do Espírito em Pentecostes continua a caracterizar a propagação do cristianismo a todos os povos. Cada estágio da expansão do Evangelho em Atos é marcado por capacitação profética demonstrada de forma implícita, como na primeira experiência da igreja pelo dom de línguas. Ou seja, Lucas ensina acerca da propagação transcultural da obra do Espírito por meio da evidência do dom de línguas, e não acerca do dom de línguas por meio de exemplos de pessoas que receberam o Espírito. Porque Lucas enfatiza mais dons de línguas do que outros dons de sinais que poderia ter mencionado. Por que ele faz isso? Convém lembrar que seu tema central é o testemunho a outras culturas realizado no poder do Espírito, como está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Que sinal mais crucial o Espírito poderia oferecer de que está capacitado para transpor barreiras culturais? Nesse caso, é possível que Lucas mencione o dom de línguas sempre que tem oportunidade. Portanto, quando ele não menciona, talvez seja porque não ocorreu, pelo menos não naquele exato momento. Qualquer que sejam as conclusões às quais se queira chegar sobre o que aconteceu nos casos em Atos, não faz referência explícita ao dom de línguas. A maioria dos leitores observa o fato de Lucas não mencionar sua ocorrência, indica que ele não está ensinando deliberadamente que o dom de língua sempre acompanha o batismo no Espírito. Observam também que não é isso que ele está ensinando. Não temos uma passagem sequer no Novo Testamento que ensine essa doutrina explicitamente. Vamos ver segunda rodada. Vamos ver as objeções. Os pentecostais clássicos talvez digam, em resposta, porém, que essa ressalva não contradiz a ideia de que o dom de língua sempre acompanha o batismo com o Espírito, ou no Espírito. Conforme alguns argumentam, mesmo que Atos não ensine explicitamente essa doutrina, é possível que, não obstante, seja uma janela para a experiência cristã primitiva. No mínimo, Atos mostra um padrão em que o dom de línguas, com frequência, acompanhou as experiências descritas. É difícil refutar esse fato. O padrão está presente no texto, mesmo que Atos seja curto demais para fornecer um grande número de exemplos. Tendo em vista o caráter sucinto e o enfoque limitado de Atos, podemos supor que o Espírito operou de várias maneiras, das quais restam poucos registros claros. Muitas doutrinas cristãs primitivas importantes aparecem no Novo Testamento apenas em razão de controvérsias que as acercaram. Por exemplo, a ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, versículo
17 ao 34. O Novo Testamento não é um manual doutrinário escrito num simpósio de teólogos, mas uma coletânea de textos essenciais inspirados dos primeiros cristãos comissionados por Nosso Senhor. Portanto, afirmar que nenhum texto da Bíblia comprova de modo conclusivo neste caso, posicionamento pentecostal, não é o mesmo que dizer que isso refuta o posicionamento pentecostal. O clássico e habitual ponto de vista pentecostal de que o dom de línguas acompanha necessária e imediatamente o batismo no Espírito Santo ainda pode ser verdadeiro, atestado por outros meios como a experiência pentecostal. Ademais, a ligação próxima em Atos entre o dom de línguas e o batismo no Espírito teria feito o maior sentido para um público que observasse a ocorrência concomitante de ambos com frequência. No entanto, os não pentecostais também têm uma réplica para essa objeção dos pentecostais. Se os cristãos primitivos não reconheciam que o batismo no Espírito havia ocorrido a menos que a pessoa começasse a falar em línguas, causa surpresa o restante do Novo Testamento não preservar mais testemunhos desse sinal tão importante. Ademais, é questionável se até mesmo a experiência pentecostal contemporânea prova que o dom de línguas deve sempre acompanhar o batismo no Espírito, pelo menos de imediato, a menos que se argumente de forma circular que uma experiência carismática intensa não é verdadeiro batismo no Espírito sem o dom de língua. As estatísticas indicam que uma grande porcentagem dos pentecostais não fala em línguas. Alguns afirmam que essa porcentagem corresponde a mais da metade de todos os pentecostais. Nesse ponto, o argumento dos pentecostais com base nas escrituras é mais forte do que seu argumento com base na experiência em si. Diz o Dr. Craig Skinner: conheço alguns carismáticos que consideram presunçoso insistir que o dom de línguas acompanhe o batismo no Espírito, assim como é presunçoso declarar que Deus sempre cura quando temos fé suficiente. Além do mais, pode-se argumentar que os pentecostais não exigem que Deus se conforme a todos quantos forem os padrões das Escrituras. Embora tanto em Atos como em 1 Coríntios o dom de línguas pareça ser usado na oração, alguns pentecostais eles justificam uma mensagem em línguas ao afirmar que Deus pode fazer o que desejar. Aceito essa resposta, pois Deus pode transmitir uma mensagem em línguas, se assim o desejar, quer porque Ele vem fazendo isso há muito tempo, quer porque Ele está disposto a falar conosco de maneira que esperamos ouvi-lo. E, no entanto, se o padrão bíblico normal não se aplica a todas as situações, afinal Deus pode fazer qualquer coisa que não contraria a sua natureza. Deus, Ele deve sempre e poderia, deve sempre conceder o dom de línguas quando batiza seus filhos no Espírito. Por exemplo, poderia Deus suspender o dom de línguas àqueles que foram ensinados a ter medo desse dom? Ele esperaria até a pessoa superar o medo desse dom específico para então lhe capacitar para o evangelismo? A maioria de nós que circula em meios não carismáticos tem muitos amigos cristãos que levam uma vida profundamente conduzida pelo Espírito sem o dom de línguas, e alguns deles agem como se estivessem mais capacitados para a santidade e o testemunho do que muitos dos que falam em língua. O acréscimo do dom de línguas talvez pudesse fortalecer ainda mais sua vida de oração, mas eles já possuem alguns dons excelentes para oferecer o restante do corpo de Cristo. Não carismáticos também chamam a atenção para a declaração de Paulo de que nem todos falam em línguas, como está em 1 Coríntios 12, versículo 30. Nesse contexto, Paulo argumenta que, embora precisemos de todos os dons do corpo de Cristo, ninguém deve considerar seus próprios dons superiores ou inferiores aos dos outros, como muitos estão fazendo nos dias atuais. Os pentecostais costumam refutar essa asserção de uma das seguintes maneiras. Primeiro, argumentam tradicionalmente que nesse caso Paulo se refere ao uso do dom de línguas em público
e não a orar em línguas nas devoções pessoais. É possível que o contexto corrobore essa distinção, embora talvez siga e diga mais respeito ao modo de o dom ser usado do que com uma diferença intrínseca entre as duas formas de línguas propriamente ditas. Segundo, alguns pentecostais também citam 1 Coríntios 14, versículo 5, para propor que, mesmo que todos os cristãos falem língua, na opinião de Paulo, o apóstolo, seria bom se o fizessem. No entanto, a escolha de interpretar capítulo 14 do versículo 5 à luz do capítulo 12 do versículo 30, ou vice-versa, com frequência, depende dos pressupostos iniciais dessa pessoa, o que causa um impasse na argumentação para ambos os dois lados. Vamos ver a diferença entre pentecostais. Alguns escritores carismáticos eles chamam a atenção para o fato de que o posicionamento pentecostal tradicional não é inteiramente monolítico. Para dizer a verdade, alguns pentecostais clássicos rejeitam esse posicionamento. Agnes Ozman, a primeira pessoa a falar em línguas no início do movimento pentecostal do século XX, e F.F. Bulworth e outros expoentes entre os primeiros pentecostais questionavam se o dom de línguas sempre acompanhava o batismo no Espírito Santo. De fato, mesmo hoje, o elemento unificador daqueles que oram em línguas em igrejas pentecostais e de outras linhas tradicionais é mais uma experiência compartilhada do que um modo em comum de formular essa experiência. Um dado talvez ainda mais relevante é o fato de William Seymour, líder do reavivamento da Ria Azusa, ter mais tarde negado que o dom de línguas fosse o sinal do batismo do Espírito Santo. A princípio, Seymour havia aceitado o ensino de Charles Spurgeon de que o dom de língua representava o sinal inicial do batismo no Espírito. Porém, quando confrontado com o comportamento do próprio Spurgeon, que, segundo relatos, incluía sua retórica racista branca contra Seymour, que era negro, conta-se que Seymour ele chegou a questionar se Spurgeon sequer era salvo, visto que não tinha o fruto do Espírito em sua vida. Embora Simon tenha continuado a insistir na importância do falar em línguas, rejeitou a doutrina de que o dom de língua deveria sempre acompanhar o batismo no Espírito Santo. Considerou-a um ensinamento falso que limitava Deus e, portanto, constituía uma forma de idolatria. Alguns outros que aceitavam a capacitação sobrenatural também enfatizavam o fruto do Espírito como um sinal mais claro da obra do Espírito do que o dom de línguas. Wesley aceitava revelações proféticas, curas e afins entre seus seguidores, mas enfatizava que a verdadeira evidência do Espírito era a maturidade rumo à perfeição cristã. Alguns dos primeiros pentecostais também enfatizavam o amor como evidência central. Pandita Ramabai, por um exemplo, figura-chave em um importante movimento de derramamento do Espírito na Índia no início do século XX, ele destacou que, embora o dom de língua fosse um sinal do batismo do Espírito, o sinal essencial e inevitável era o amor. Pentecostais clássicos geralmente respondem que o fruto do Espírito é um sinal essencial de sua presença, mais que um dom de línguas, conforme observado acima. É o sinal mais frequente da experiência inicial retratada em Atos, um padrão que, para a maioria dos pentecostais, é normativo. E eis como terminam as evidências bíblicas na discussão entre muitos pentecostais e não pentecostais. Atos mostra que o dom de línguas normalmente acompanha o primeiro enchimento com a capacitação profética, mas o livro de Atos por si só tem dificuldades em comprovar que deve sempre ser dessa forma. Portanto, a maioria dos pentecostais continua cética a respeito da possibilidade de concluir que alguém não esteja cheio do Espírito Santo, mesmo no sentido de Atos, por não ter falado em línguas. Além desse ponto, a discussão frequentemente se torna uma questão de determinar a quem cabe o ônus da prova, pois cada um costuma imaginar que sua experiência espiritual é desconsiderada pela outra parte. Não obstante, todos aqueles que são sensíveis ao texto devem pelo menos reconhecer o valor
dos estudiosos pentecostais por chamarem nossa atenção para uma característica inescapável de Atos. Em Atos, o dom de línguas ele continuamente acompanhava a primeira ocasião em que o crente é enchido com o Espírito, por vezes em conjunto com outros pronunciamentos inspirados pelo Espírito com a profecia. Embora cristãos continuem a discutir se o dom de línguas ocorre em todos os casos apresentados em Atos, e o que é ainda mais controverso se deve ocorrer com regularidade hoje, Lucas usa o dom de línguas com mais frequência do que qualquer outro sinal para indicar que os crentes receberam o poder profético do Espírito. Ao ressaltar o dom de línguas, os pentecostais nos lembraram de que ser enchido com o Espírito Santo, no sentido proposto por Lucas, é capacitação para transmitir a mensagem de Deus, como está em Atos 1, versículo 8. Uma capacidade de falar com particular sensibilidade àquilo que o Espírito coloca em nosso coração, como pode ver no capítulo 4, versículo 31 e Efésios 5, versículo 18 ao 20. A meu ver, diz Craig S. Kenner, era a intenção de Lucas que percebêssemos nesse dom um sinal de que Deus chamou sua igreja para evangelizar todos os povos e todas as culturas. Ao orar em línguas, por outros meios, ou por línguas ou por outros meios, todos nós podemos ser beneficiados ao infundir uma sensibilidade mais profunda à direção do Espírito em nossas palavras. Para alguns de nós que oram em línguas, a sensibilidade espiritual desenvolvida durante a oração em línguas que desconhecemos nos ajuda a orar e testemunhar com mais frequência e com mais eficácia das línguas que conhecemos. Em última análise, porém, todos os cristãos concordam que a oração e o testemunho são mais importantes do que o fato de serem feitos ou não em uma língua desconhecida. Considerando as questões práticas, inteiramente a parte das questões acima, tanto carismáticos como não carismáticos concordam que nossa busca espiritual deve enfatizar o Espírito e não o dom de língua. Quando pedimos a Deus poder para orar em línguas, será que devemos rogar por um sinal que tivemos uma experiência espiritual ou por um novo modo de orar e adorar a Deus? Mesmo que alguém creia que o dom de línguas é sinal do recebimento do Espírito em Atos, e em 3 casos, Lucas o menciona com esse propósito, Atos não dá a entender que os cristãos devam buscar o dom de língua com essa finalidade. Lembro-me de Scriner, de amigos que fizeram longos jejuns, tiveram visões e testemunharam com ousadia, mas depois rejeitaram a fé cristã. Em última análise, qualquer perspectiva que toma o lugar da lealdade a Cristo, por mais nobre que seja a si mesmo, se torna uma falsificação. O dom de língua, como todos os outros dons, funciona melhor quando Cristo e não o dom cativa nossa atenção. Gosto de adorar a Deus em línguas pelo mesmo motivo que gosto de adorá-lo em meu próprio idioma. Ele merece nossa adoração e nosso coração se sente mais à vontade que nunca quando está voltado para Ele. Este conteúdo não será capaz de conciliar os 2 posicionamentos a respeito do dom de línguas e o batismo no Espírito Santo, cujas distinções são tão claras quanto o posicionamento dos pentecostais clássicos e dos não pentecostais. A despeito disso, espero que cristãos de ambos os grupos consigam entender por que outros cristãos adotam pontos de vista diferentes e consigam reconhecer a profundidade do seu compromisso espiritual. Não devemos usar exemplos negativos de nenhum dos lados para fazer uma caricatura do movimento inteiro. Além disso, quanto às questões centrais, ambos os lados são capazes de encontrar mais pontos em comum na Bíblia do que diferenças. Biblicamente, devemos reconhecer que o dom de línguas normalmente acompanha as experiências espirituais descritas em Atos. Também podemos concordar que o aspecto mais importante dessa experiência não é o dom de língua em si, mas o poder recebido para a missão a ser realizada. Na prática, algumas discussões tradicionais talvez tenham menos a ver
com as evidências iniciais do que com outras questões. Um dos motivos pragmáticos comuns apresentados pelos pentecostais para sua insistência em afirmar a doutrina do sinal inicial é a preocupação de que os pentecostais deixem de buscar a capacidade de orar em línguas caso abram mão dessa doutrina. Enquanto pentecostais e carismáticos tradicionais imaginarem que são os únicos que estão buscando esse dom, muitos talvez continuem a sentir a pressão de certificar-se de que o maior número possível de membros do seu corpo, ou do seu grupo, melhor dizendo, o exercite. No entanto, como proponho em meus comentários sobre dons espirituais, diz Craig Keeney, que é o grande autor dos comentários, desses comentários aqui, deixa eu ver se eu pego para você aqui, ó. Ele é o grande autor desse comentário de Atos, né? Como ele propõe aqui, nos seus comentários, na verdade, ele diz: como proponho em meus comentários sobre dons espirituais, ainda que o dom de línguas seja útil para a oração nas devoções pessoais e que possamos orar a Deus pedindo dons espirituais, não podemos, ou não devemos, melhor dizendo, buscar esse dom apenas como sinal necessário do batismo do Espírito. Na verdade, ouvi alguns estudiosos pentecostais proporem que é mais pentecostal promover uma experiência espiritual, não apenas dons, mas outras formas de receptividade ao Espírito de Deus, do que promover as minúcias dessa doutrina. A oração em línguas, assim como outras formas de oração, pode acrescentar uma nova dimensão à vida de oração da pessoa. Nesse caso, poucos de nós podemos nos dizer proficientes em todas as formas de oração. E a maioria de nós deseja mais ajuda do Espírito a orar. Essa ênfase também pode levar aos resultados imediatos a parecerem menos urgentes, ajudar-nos a evitar a tentação de classificar as pessoas espiritualmente com base no fato de terem ou não estarem ou não falando em línguas, e evitar o desânimo entre aqueles que buscam esse dom há muito tempo e não recebem. Isso não significa que quem aceita a ideia do dom de línguas como sinal deseje que outros se sintam cidadãos da segunda categoria porque não falaram em línguas. No entanto, encontrei cristãos que pensam desse modo. Não proponho aqui, diz Craig Keeney, é um teste pragmático da verdade capaz de determinar a autenticidade do posicionamento pentecostal clássico com base em resultados. Os pentecostais podiam, com a mesma facilidade, indicar seu êxito no evangelismo mundial como prova pragmática de que seu posicionamento tem a bênção de Deus. Suspeito que, no mínimo, sua ênfase sobre a capacitação do Espírito tem a bênção de Deus. Antes, proponho que podemos valorizar fortemente os dons e, no entanto, articulá-lo de maneiras que o recomendem para uma parcela mais ampla do corpo de Cristo, levando mais pessoas a compartilhar esse dom, mesmo que não concordem com todos os detalhes da teologia pentecostal clássica. Visto que a maioria dos cristãos hoje não é contra falar em línguas, como era o caso em outros tempos, alguns pentecostais começaram a perceber que é menos importante se concentrar tanto na defesa dessa doutrina quanto era no passado. Muitos cristãos, ao aprenderem com aquilo que os pentecostais têm a oferecer, eles parecem dispostos a ir além da controvérsia sobre o dom de línguas e explorar o que o Espírito de Deus tem para a igreja, inclusive, mas não apenas a oração em línguas. Conclusão. Procurei apresentar ambos os lados do modo imparcial, tendo em vista que minhas convicções não se encaixam com exatidão em nenhum dos campos tradicionais. Busquei aprender com os argumentos bíblicos
mais convincentes de cada um deles. A meu ver, no livro de Atos, Deus mostrou em várias ocasiões que tinha equipado o seu povo para falar de modo profético a outras culturas, ao capacitá-los para falar em línguas. O padrão em Atos dá a entender que não devemos nos surpreender quando Deus capacita seu povo de modo semelhante nos dias de hoje. No entanto, Lucas não relata a presença desse padrão em todos os casos e, portanto, não devemos afirmar que ele o ensinou como algo obrigatório em todos os casos. O dom de língua é um dom excelente e útil para a oração, mas não devemos nos atrever a declarar que alguns cristãos carecem da capacitação especial do Espírito simplesmente porque não oram em línguas. Em situações de dúvida, a maioria dos cristãos ele recorre a conceitos denominacionais e espera-se que façam isso sem desrespeitar irmãos em Cristo de diferentes denominações. Creio, porém, que a maioria dos leitores concorda a respeito de algumas questões práticas que ficam evidentes no testemunho do Novo Testamento. Primeiro, falar em línguas é uma evidência bíblica de capacitação do Espírito para o evangelismo, mesmo que muitos de nós não estejamos convencidos de que todos que são capacitados pelo Espírito experimentem esse dom. Segundo, o dom de línguas constitui uma forma válida de adoração a Deus. Terceiro, devemos desejar esse dom com o propósito de orar a Deus e não visando o elitismo espiritual. Quarto, o dom de línguas, usado para adoração nas devoções pessoais, pode fortalecer a vida de oração. Ainda que alguns cristãos tenham enfatizado excessivamente o dom de línguas em relação a outros que o minimizaram, pelo menos chamaram a igreja de volta à valorização bíblica do dom. E o que é mais importante, levaram muitos a ensinar por intimidade mais profunda com Deus. Para ansiar, melhor dizendo. Levaram muitos a ansiar por mais intimidade, mais profunda, com mais profundidade na pessoa de Deus. À luz de toda a perspectiva bíblica a respeito do Espírito, nosso foco deve estar voltado para a provisão do Espírito, de um relacionamento íntimo com nosso Senhor Jesus ressuscitado e o poder que nos concede para tornar Cristo conhecido e colocar à prática o fruto do caráter de Deus. Precisamos que o Espírito transforme nosso coração a fim de imitarmos o caráter de Cristo e perseverarmos em meio às provações. O dom de língua é útil para a oração e pode ajudar a desenvolver nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Por esse motivo, podemos pedir que Deus nos conceda esse dom, bem como outros. Embora Deus, em sua sabedoria, não atenda, melhor dizendo, a todos os pedidos, geralmente Ele tem prazer em nos abençoar com os dons que nos aproximarão dele. Devemos, portanto, orar com expectativa e então adorá-lo, qualquer que seja a capacitação que venhamos a receber dele. Se, contudo, nos consideramos cheios do Espírito de Deus, por que oramos em línguas, mas desprezamos seu chamado para evangelizar o mundo e ser representante da justiça dos oprimidos e da retidão da palavra de Deus? Estaremos enganando nós mesmos. Reconheço que todos os cristãos pentecostais carismáticos bíblicos devem viver sob o poder do Espírito de Deus em todas as áreas de sua vida. Se todos os cristãos começassem a falar em línguas amanhã, isso não seria um avivamento. Mas se todos os cristãos começassem a amar Jesus e uns aos outros com tamanha paixão, a ponto de cumprir a grande comissão, que é de pregar o Evangelho, experimentaríamos um avivamento como o mundo jamais viu. Se você gostou desse conteúdo, ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Um professor de inglês traduziu a palavra de Miguel, que é of the king, the power demanded the best. The king of the fire, God man. Ele traduziu da seguinte maneira: of the king, desliga o rei,
ou fora do rei. The power demanded the best. O poder exigiu o bastardo. The king of the fairy godman, que significa o rei da fada, o rei da fantasia. Então ficaria mais ou menos assim. Desliga o rei fora, né? O poder exigiu o bastardo. O rei da fada fica louco. A palavra bastardo significa rico, opulento, cheio de mantimentos ou do necessário à subsistência. Fada vem do original latim, que é fata, significa destino. Segundo as crenças antigas, a fada ela tinha o poder de mudar um destino. Então, se você pegar o que esse pastor do Miguel está falando, porque o Miguel confirma que está copiando ele, que é da onde originou esse falar nessas línguas, que repercutiu, né, e viralizou no Brasil inteiro e fora do Brasil. Se nós formos interpretar mais ou menos o que isso quis dizer, quando Miguel está usando essa frase, seria mais ou menos assim: o rei desligado, olha só, o rei desligado, o bastardo exigiu o poder. O rei da fantasia ficou louco. Se fosse uma realidade ali, eu não posso julgar se é falso, se é verdadeiro, né? Eu não posso julgar, eu não vim aqui julgar. Então ficaria mais ou menos assim: o rei desligado, o abastado existiu o poder. Era como se tivesse ali uma existência de uma realidade da soberania divina, como se Deus estivesse moldando a rota, mudando o destino daquele homem, tirando ele de um destino, né, que fala que ele vai para os Estados Unidos, tirando ele de um destino e tomando agora o destino da vida dele, guiando a vida dele, mudando o destino. Desliga alguém que tem um destino fantasioso para ele, que é o rei das fantasias. O rei da fada ficou louco. O rei da fantasia enlouqueceu, ou seja, enlouqueceria com a atitude desse tal suposto da linguagem rei, que então assumiu agora, né, o poder de destino daquela pessoa. Então é mais ou menos que ficaria assim essa palavra of the king, the power demanded the best. The king of the fire godman. Que Deus abençoe a todos, compartilha, comenta, deixa o teu like e não esquece de deixar o teu comentário aí abençoado. Fica com Deus, deixa Deus te usar, deixa Deus te capacitar, deixa Deus te preparar. Os dons de línguas, mesmo que isso tenha repercutido, mesmo que toda essa repercussão tenha provocado uma espécie de escândalo entre a verdade divina e os pentecostais e os não pentecostais, Deus, pelo que você aprendeu aqui, não é Deus de confusão. Deus é Deus de comunhão. Se nós não estamos em comunhão, não tem nenhum argumento nosso que seja verdadeiro. Precisamos estar em comunhão, um com o outro, respeitando um ao outro, tanto o que fala quanto o que não fala, porque tudo vem de Deus. Fique com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.